Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje vamos fazer mais um projeto de Python aqui voltado para iniciantes. A gente vai fazer hoje um jogo de adivinhação de número, tá? Como é que vai funcionar? O usuário vai ter que informar um número, por exemplo, vou informar o número 10, e o algoritmo vai gerar aleatoriamente um número entre 0 e 10. E aí, depois disso, o usuário vai ter que adivinhar qual foi o número que o algoritmo gerou, tá? Projetozinho bem simples, mas isso aqui vai ser bacana porque a gente vai trabalhar com o módulo do Python de gerar coisas randômicas, né? E também a gente vai trabalhar um pouco com a ideia de looping, a gente também vai trabalhar um pouco mais com condicionais, também como fazer algumas manipulações com números, tá? Então, vamos aqui para o nosso vídeo, tá bom? Lembrando que eu vou estar utilizando o Visual Studio Code para fazer todo esse processo, mas você fique à vontade de utilizar a sua ferramenta de sua preferência, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente aqui no nosso código Python, eu vou estar fazendo a importação do módulo que nós iremos estar utilizando nesse vídeo, que vai ser o módulo random, tá? Esse módulo, ele já vem junto com Python. Assim que a gente instala o Python, esse módulo também já é instalado. E que módulo é esse? Bem, imagine que alguma pessoa desenvolveu em Python puro algumas funções, tá? Um conjunto de funções, e aí agrupou tudo isso em um módulo que permite que qualquer outra pessoa importe e utilize as mesmas funções que essa pessoa desenvolveu. Então é isso aqui que a gente está fazendo. Algum desenvolvedor foi lá, criou várias funções que tem esse objetivo de gerar coisas randômicas, né? Agrupou tudo num único módulo, né? E fez isso aí para facilitar a importação em que outros desenvolvedores, como a gente agora, vai estar utilizando essas mesmas funções aí para o nosso projeto, tá bom? Então, para a gente conseguir fazer isso, basta a gente dar esse import aqui e chamar o módulo, que nesse caso é o random, tá bom? E uma dica muito importante que eu já vou dar aqui, tá? Quando a gente vai trabalhar com algum módulo, com alguma biblioteca em específica do Python, é muito importante que quando a gente tiver alguma dúvida de como utiliza uma determinada função ou coisa desse tipo, a gente olhar para a documentação, tá? Nunca deixe de olhar a documentação quando surgir uma dúvida, tá? Às vezes a nossa dúvida, o que a gente não está conseguindo entender, está bem esclarecido lá na documentação. Seja pela explicação ou pelos exemplos que são fornecidos. Claro, nem sempre serve realidade, porque infelizmente algumas documentações não são bem documentadas, tá? Mas aí, se você for na documentação e achar, você já vai responder rapidamente as suas dúvidas. Caso você vá na documentação e ela não te esclareça, aí você pode procurar outros meios para tirar a sua dúvida, tá? Mas em boa parte das ocasiões, a documentação já auxilia em bastante coisa, tá bom? Então a gente vai descer aqui, ó. E aqui você pode ver que ele tem aqui, ó, todas as funções que a gente consegue utilizar quando a gente importa esse módulo, tá? Mas o que interessa pra gente é essa função aqui, ó. Random.rangeInt AB, tá? Se você ver, é que ele descreve que essa função vai retornar um inteiro randômico, que ele bota aqui como nzão, tá? Em que ele vai estar entre A e B, que são os parâmetros que eu passo aqui dentro dessa função. E é isso aqui que a gente quer. O usuário vai fornecer basicamente esse B, né? Que é o limite, né? Que número ele vai querer aí de limite superior para aumentar o desafio. Obviamente, quanto menor for esse número, mais fácil vai ser de adivinhar o número, porque eu vou ter menos opções de chute, né? Mas, claramente, se eu botar um 100, 1000, a possibilidade de eu acertar o número de primeira é menor, né? Provavelmente. Então, a gente vai estar fazendo uso dessa função aqui para o nosso projeto. Então, voltando aqui para o código, né? Vamos lá. Primeiramente, eu preciso coletar do usuário um número que vai limitar aí superiormente essa geração randômica, né? Então a gente vai colocar um print aqui. Vamos colocar um texto. Coloquei aqui um print, né? Seja muito bem-vindo ao guess number do Yuri, tá? E agora a gente vai ter que colocar um input, né? Para justamente aguardar o usuário digitar o número que ele deseja. Prontinho, coloquei aqui, ó, input, digite o número teto do desafio. 2 pontos, o usuário vai digitar. O que o usuário digitar e der o enter, né, tudo que ele digitou antes do enter, vai ser retornado por essa função. Portanto, vai ser armazenado nessa variável, como a gente viu no projeto anterior, tá? E aí, o que é que a gente precisa fazer, tá? Antes de eu usar aquela função, né, botar random.rangeInt e colocar o choice number, eu tenho que fazer umas verificações. Por quê? Primeiro, vamos lá.
quando a gente digita algo, o usuário, por exemplo, digita 1, tá? No input, esse 1 vai virar uma string, tá? Vai virar um texto, ele vai estar assim, ó. E quando eu tentar fazer alguma operação numérica com um 1 desse jeito, eu não vou conseguir fazer, ele vai dar um erro, tá? Porque ele não tá como algo numérico, ele tá como texto, ele tá como caractere 1, tá? E daí como é que eu faço para transformar esse 1 em esse 1 caractere, né, em um numérico? A gente vai utilizar uma função aqui do Python que é o int, tá? Isso aqui eu vou estar forçando, tá? Vou estar forçando que uma variável, né, se transforme em algo do tipo inteiro, tá? E aí, basicamente, quando eu faço isso, né, esse 1 de string vai virar um 1 numérico aqui, como vocês estão vendo. Obviamente, isso eu não consigo fazer para todos os casos, né? Se a pessoa digitar um texto aqui, obviamente não tem como converter esse oi em algo numérico, né? Ele provavelmente vai dar um erro aqui, porque não tem como fazer essa transformação, tá bom? Bem, então o que é que a gente precisa fazer? A gente primeiro precisa verificar se o que o usuário digitou é um número para poder aplicar o int aqui, né? Porque se a gente não fizer isso e já aplicar o int logo de cara, se o usuário tiver digitado alguma letra ali no meio, provavelmente vai dar um erro aí na execução do nosso programa, não é algo que a gente quer que aconteça, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho que usar uma condicional, né? Então eu vou chamar o if aqui e a gente vai estar fazendo a seguinte coisa, né? A gente vai botar aqui a nossa variável e a gente vai utilizar uma função combinada aqui, que é o isDigit, tá? Bem, o que é que essa função aqui faz? Ele vai simplesmente verificar se o que está dentro aqui é um número, tá? Caso o que está aqui dentro é um número, ele vai dar um retorno verdadeiro. Caso ele verifique que o que está aqui tem alguma letra e tal, é algo que não representa um número por completo, ele vai retornar falso. Então aqui é uma coisa interessante. Só com isso aqui eu já posso encerrar minha condição. Por quê? Para isso aqui funcionar, eu tenho que isso aqui vire um booleano, tá? Ou seja, um true ou false, que é justamente para saber se a condição vai dar verdadeira para continuar a executar o que vai estar aqui dentro, ou falso para pular e não executar o código que está dentro da condicional, tá? Só que essa função aqui, ela já retorna uma booleano dependendo dessa verificação. Então a gente já pode encerrar por aqui, tá? Então ok, aqui a gente verifica se o choice number é um número, tá? Bem, se ele é um número, a gente consegue converter ele inteiro. Então, o que é que a gente faz? A gente dá aqui, ó, um int e coloca o choice number aqui dentro. Só que só fazendo isso aqui, eu vou estar gerando aqui o inteiro do choice number, só que eu não vou estar armazenando em canto nenhum. Eu preciso armazenar isso em algum local. Então, a gente pode simplesmente subscrever o choice number, tá? A gente pode subscrever ele aqui. Não tem problema, tá? A gente pode estar fazendo essa substituição. Então, aqui ele vai estar aplicando a operação no choice number. O que for gerado vai ser substituído aqui dentro do choice number, tá bom? Bem, se o usuário não tiver digitado o número, isso aqui vai dar false, tá? E ele não vai executar essa linha 7. Só que eu preciso tomar alguma atitude. O usuário tem que digitar um número para eu conseguir fazer a lógica do meu código. Então a gente vai ter que dar um else aqui, ó. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu botei um print, né? Erro, valor informado não é numérico. Favor, execute novamente e informe um número. E aí eu boto para ele encerrar a execução do programa, tá? Isso é uma escolha minha como desenvolvedor para acontecer isso caso o usuário não respeite, né? Afinal, eu tô dizendo aqui, ó, o número teto e tal, né? Se ele digitar algo que não é um número, né? Ele vai dar um erro e vai encerrar a execução do programa, porque não tem como continuar com algo que não é numérico, tá bom? Então, beleza. Dito que a gente fez isso aqui, a gente tá com algo inteiro, um valor numérico. Então, agora a gente consegue utilizar aquela função. Então, aqui a gente pode colocar, ó, random number, tá? Que é simplesmente uma variável que vai armazenar o resultado daquela operação randômica, tá? E aqui a gente vai justamente fazer a operação randômica usando o rangeInt, tá? Aqui dentro, o que é que vai acontecer? A gente pode formar um A, né? Ou você pode ver que aqui ele mostra, ó. Eu tenho que formar um A inteiro e um B inteiro e ele vai me retornar um valor inteiro, tá? Então aqui eu vou sempre começar do zero, tá? E aqui eu vou justamente colocar o choice number, tá? Que foi o que o usuário informou. Então essa linha aqui, ela tá justamente gerando um número randômico, tá? Entre o zero e o que o usuário digitou, tá bom? Pronto, feito isso, agora é a brincadeira, é o desafio do usuário adivinhar o número que foi gerado, tá? Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Vocês concordam que o usuário vai chutar o número, tá? E aí, simplesmente,
o programa, se ele errar, o programa não vai parar, o programa tem que continuar, ele tem que continuar chutando até acertar. Então aqui a gente vai fazer um looping, tá? Que looping a gente vai fazer? A gente vai usar o while, tá? Que é o enquanto. E aqui a gente vai colocar um true, tá? Bem, o while, ele segue a mesma ideia que as condicionais, né? Tipo, ele trabalha com valores booleanos. Então, baseado no que eu coloco aqui, enquanto for verdadeiro, ele vai continuar a execução. Ele vai ficar repetindo o looping, né? O laço. Se for falso, ele encerra a execução, tá? Então é tipo assim, enquanto essa condição for verdadeira, faça, tá? É essa a leitura desse tipo de código, tá? E bem, por que eu tô botando no true aqui? Eu tô obrigando que isso aqui vai ser um loop sempre infinito, ou seja, ele sempre vai ficar se repetindo, tá? Mas você deve estar dizendo, isso não faz sentido, o programa nunca acabaria, né? Vamos dizer assim. Pronto. Pode acontecer, tá? Mas o que a gente vai fazer é uma condição que vai fazer com que esse loop se encerre, tá? Nós iremos discutir isso já já. Mas bem, o que é que ele vai acontecer nesse loop? Ele tem que chutar um número. Então vamos lá, a gente vai colocar um input aqui. Então aqui, ó, ele vai ter que colocar um número, tá? E aí o que o usuário digitar vai ser armazenado no answer user. E bem, aqui a gente vai ter a mesma preocupação, tá? Por quê? Para eu comparar o que o usuário digitar aqui com isso aqui, eu tenho que garantir que eles dois vão ser do mesmo tipo, né? Não tem como eu comparar algo inteiro com algo caractere. Então eu vou ter que fazer esse mesmo procedimento aqui, tá? Eu tenho que verificar se o que o usuário digitou é um número antes de tentar transformar ele em um inteiro, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter um user.isDigit, dois pontos, tá? Bem, se ele for, no caso, um valor numérico, né? Então eu posso converter ele inteiro tranquilamente, tá? Então a gente faz o mesmo procedimento que a gente fez antes, tá? Só que se ele não for numérico, aí a gente tem que pedir para o usuário tentar novamente, tá? Ele vai ter que digitar novamente. Então, o que é que a gente vai fazer, ó? A gente vai copiar isso aqui, tá? Ele vai ter que digitar novamente para adivinhar o número, tá? Só que aí, bem, se não for um número, aí a gente vai printar, né? Que, no caso, não foi um número, tá? Por favor, informe um número, tá? Só que aqui a gente não vai parar a execução do programa. A gente vai pedir para ele novamente adivinhar o número e a gente vai fazer essa checagem novamente. Como é que eu faço para ele repetir o laço novamente, né? É meio que não continuar o que for tá aqui abaixo, né? Já repetir pro próximo. A gente usa o continue, tá? Essa é uma palavra especial que quando dentro de um loop, quando ela é executada, ele vai simplesmente ignorar tudo que tá aqui abaixo e vai repetir o loop do começo, tá bom? É assim que isso funciona. Ele vai pro próximo laço, tá? Então pronto. Porque aí, enquanto o usuário não digitar número, né? Ele vai ficar sempre repetindo isso aqui e conferindo a verificação, tá? Então, eu poderia, se eu quisesse, encerrar a execução do programa aqui também, tá? Mas nesse caso aqui, pra gente treinar, né, essa ideia aqui do laço, eu vou estar justamente fazendo essa repetição até o usuário digitar o correto, tá? Bem, logo após a gente ter convertido em número certinho, agora a gente tem que verificar se o usuário acertou. Novamente, vamos fazer uma condicional, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar se o que o usuário digitou é igual, tá? Equals ao número randômico que foi gerado, tá? Bem, se isso for verdadeiro, ele vai basicamente dar um acertou, tá? E aí aqui a gente encerra esse loop infinito, tá? Porque se ele simplesmente eu parasse por aqui, mesmo que o usuário acertasse, ele ia continuar repetindo isso aqui infinitamente. Então, como é que eu faço para quebrar esse loop? Eu uso a palavra especial break, tá? Que assim como continue, né, é uma palavra especial utilizada em contexto de loop. E ele significa o quê? Que o break é quebra, né? Então, ele quebra esse loop. Então, ele vai sair fora aqui, tá? Então, é a forma aí da gente de não manter o loop 100% finito. O loop vai ser infinito, entre aspas, enquanto o usuário não acerta. Quando o usuário acerta, quando essa condição aqui é favorecida, ele simplesmente vai printar que acertou e vai quebrar esse loop aqui e pronto. O meu código é encerrado, né? Então, algo bem interessante. Mas vamos dizer o seguinte, né? Beleza, aquilo que tá na linha 23 vai dar falso se o usuário errar, tá? E aí a linha 24 e 25 não vão ser executados. Mas digamos que eu quero ajudar o usuário, tá? Digamos que o usuário chutou abaixo. Então eu vou dizer, ó, o número que tu tem que adivinhar tem que estar acima aí do que você chutou, tá? E o contrário também, né? Se o usuário digitar um número muito alto, eu tenho que dizer, ó, o número que tu tem que adivinhar tá abaixo do que você digitou, né? Então eu quero dar essa dica pro usuário. Como é que a gente faz isso? Bem, você pode ter imaginado botar outros ifs aqui e tal, né? Só que o que acontece? Quando eu boto vários ifs assim, ó, um abaixo do outro, tá? O que é que vai acontecer? Ele vai fazer verificação por todos os ifs, tá?
Pra fazer a verificação por todos os if. Então, se isso aqui der falso, beleza, aí ele vai verificar isso aqui, vai verificar isso aqui, tá? Não é uma boa prática, tá? É interessante você separar dessa forma, apenas se envolver uma ideia diferente, tá? Só que aqui é a mesma lógica, a gente tá querendo verificar como tá o número randômico em relação ao que o usuário tá chutando, tá? Então, o interessante é a gente unificar tudo num único if, tá? Como é que a gente faz isso? Porque o que eu sei aqui é botar o else, né? Só que o else eu não saberia se estaria maior, estaria menor, né? Como é que seria? Pronto. Existe uma palavra especial, um intermediário entre o if e o else, que é o elif, tá? O que é o elif? É tipo, ele não deu verdadeiro para essa condição. Então vamos verificar essa outra condição aqui, tá? Eu incremento condições, porque o else eu não coloco nenhuma condição. O else é tipo, todas as condições acima dele deram falsa, né? E aí ele executa o que tá dentro do else. Só que aqui não, eu vou incrementar outra condição para ele verificar. Nesse caso, eu quero verificar se o que o usuário digitou é maior que o número que deve acertar, né? Que é o número randômico, tá? Para isso a gente usa o símbolozinho maior que, tá? É a mesma ideia da matemática, tá? Eu quero verificar se o número que o usuário digitou é maior que o número randômico que foi gerado, tá? Se isso ocorrer, eu vou printar para o usuário a dica, né? Ó, eu coloquei aqui, ó, chutou alto. O número randômico é menor que isso, né? Eu tô dizendo, ó, chuta mais baixo, tá? Você botou um número muito maior do que o randômico que tu tem que adivinhar, tá? É isso que eu tô fazendo aqui. Bem, beleza. Digamos que, beleza, não é igual. O answer user também é maior que o menor, tá? E aí tem outras coisas que eu posso fazer aqui. Eu poderia botar um outro elif, né? E fazer a verificação do menor que. Mas você concorda que tem três situações. Ou o número é igual, ou o número é menor, ou o número é maior. Se aqui eu já tô verificando se o número é igual, e aqui eu tô verificando se o número é maior, se para essas duas condições der falso, a única condição viável é o número que o usuário digitou ser menor que o número randômico que foi gerado. Então aqui eu posso simplesmente botar um else, tá? Ele vai ter a mesma linha de raciocínio, tá? Então aqui eu simplesmente boto o else, copio isso aqui, e aí a sugestão vai ser só o contrário. Chutou baixo, o número randômico é maior que isso, tá? Que é simplesmente o contrário do que tá aqui, né? Vai ser o menor que, tá? O número que o usuário digitou é menor que o número randômico, tá? Então ele vai ter que chutar mais alto, beleza? E pronto, vamos dar um Ctrl S aqui para salvar. E agora a gente vai poder finalmente executar o programa, tá? Perceba novamente que o break, ele só acontece nessa condição aqui. Se ele der falso, ele vai fazer essa verificação aqui. Se der falso aqui, ele vai vir para cá. E nessas duas ocasiões aqui, nessas duas situações, ele continua o loop. Ele não dá break, tá? Então esse loop aqui vai se continuar mantendo, tá? Então vamos lá, vou aqui no terminal, tá? Vou até expandir ele aqui pra gente, tá? Lembrando que eu tô com ele aberto no local onde tá o arquivo aqui do Python, tá? E vamos executar ele chamando Python guess number. E aí pronto, ó, seja muito bem-vindo, digite o número teto do desafio, tá? Se eu digitar uma letra, você vai ver ó, que ele vai dar o erro, o valor informado não é numérico. Por favor, execute novamente e informe o número, tá? Então beleza, funcionou. Vamos agora digitar um número mesmo. Eu vou digitar 5, tá? Por exemplo, vou digitar o 5. Pronto, agora ele tá pedindo para adivinhar o número. Eu vou dar um oi, tá? Ó, erro, valor informado não é numérico. Por favor, informe um número, tá? E aí ele pede, ó, para adivinhar o número novamente, ou seja, tá? Vamos voltar aqui pro código. Aqui, ó, como ele verificou aqui que aqui foi falso, né? Ele veio pro else, e aí ele printou a mensagem, e esse continue, né? Fez com que ele não prosseguisse pra cá. Esse continue aqui simplesmente fez ele pular pro próximo laço, ou seja, ele voltou pro começo aqui, tá? Então, funcionou aí a intenção do continue, tá? Bem, vou digitar o número agora. Eu vou colocar o 3, né? Que seria um intermediário ali. Ó, beleza. O que é que aconteceu? Ele botou, chutou alto, né? O número randômico é menor que isso. Então, o que é que aconteceu? Ele pegou aqui, ó, 3, comparou, beleza. Não é igual ao número randômico, eu não tenho a mínima ideia qual é o número randômico, tá? E aqui, ó, answer user random number, tá? Ele verificou aqui, ó, que o que eu respondi, né? É maior que o número randômico, né? Então ele tá pedindo pra eu chutar menor, né? Então vamos chutar mais baixo, eu vou botar 1. Agora, ó, eu chutei baixo, o número randômico é maior que isso, então só pode ser o 2. E aí, ó, acertei, adivinhei, tá? Então, beleza. Dessa forma, funciona aqui o nosso joguinho, tá? Uma coisa que a gente pode ainda dar uma brincadeira aqui pra incrementar é contar quantas vezes o usuário demorou pra adivinhar o número, tá? Então, o que é que a gente faz aqui, ó?
Antes de entrar no while true, a gente cria uma variável. A gente vai colocar n choices, tá? Que seria, tipo, número de tentativas, né? Número de escolhas que o usuário fez, a gente coloca igual a 0. E aqui, pra toda vez que esse loop aqui se repetir, tá? No caso que ele chegar aqui, né? Que ele tentar fazer uma escolha, tá? Eu não vou colocar no começo, porque eu tenho que confirmar que o usuário colocou algo que dá pra comparar, né? Então eu vou colocar aqui, ó, antes da condicional de verificação de números, tá? Então a gente simplesmente bota número choices é igual a número choices mais 1, tá? Novamente, o que é que ele tá fazendo? Ele tá pegando o valor atual, né? Do número de choices, que no caso da primeira repetição vai ser 0, né? Ele vai somar com 1, que vai dar 1 nesse caso. E aí ele vai subscrever na mesma variável. Então o número de choices agora vai ficar igual a 1, tá? É assim que isso funciona. E aí pronto, aqui no final a gente pode fazer o seguinte, tá? Ou a gente pode colocar a pontuação aqui antes dele dar o break, tá? Ou o que eu acho mais interessante, a gente pode fazer o seguinte, a gente coloca aqui, ó, fora do while, tá vendo, ó? O while ele tem a mesma ideia aqui, ó, de indentação que os ifs, tá vendo? Então o que tiver aqui, ele vai só executar quando o while parar de ser executado. Então aqui a gente coloca, ó, print número de tentativas, tá? Bem, para diferenciar um pouco, né, eu não vou fazer o mesmo que eu fiz no vídeo anterior para colocar uma variável aqui dentro da string, tá? Uma coisa muito interessante que a gente pode fazer é o seguinte, tá? A gente pode dar um mais aqui, ó, tá? E aqui a gente pode chamar o comando str e passar o valor aqui dentro, que nesse caso vai ser o número de choices, tá? Yuri, o que é isso, Yuri? Pelo amor de Deus, tá somando o texto? Que isso? Pronto, vamos lá, vou explicar. Bem, o que é que tá acontecendo aqui? Eu tô pegando uma string, né, um conjunto de caracteres. Esse mais aqui é como se fosse uma espécie de concatenação, né? Eu tô não uma soma matemática literal, tá? É como se eu dissesse, ó, tu vai pegar esse texto e vai acrescentar depois desse texto que tá aqui na direita, tá? É tipo como se eu estivesse juntando as duas strings, né? No sentido de quando uma acabar, ele começa a outra variável, tá? E aí aqui eu tô passando o número de choices. Só que eu tenho que passar, né? Como eu tô fazendo aqui uma operação de string, né? Pra isso aqui ser válido, o que tá aqui na direita também tem que ser uma string. Então, pra isso, eu tô fazendo o str. Não tem um int que a gente converte inteiro. Então aqui eu tô convertendo em texto, tá? Pô, Yuri, mas tu não tem que verificar se é... Pronto, qualquer coisa eu consigo transformar em string, né? Tipo, se for um número, se já for uma string, tipo, não tem problema, entendeu? E um detalhe, esse número de choices eu defino internamente aqui no código. Não dou a opção do usuário escolher. Então não tem como o usuário trollar, né? De botar alguma coisa que não dê pra eu fazer o que eu quero. Aqui sou eu que tô decidindo. Então eu sei que isso aqui sempre vai ser um número inteiro, tá? E número inteiro é tranquilo, eu consigo transformar em string tranquilamente, tá bom? Então por isso que aqui eu não tô fazendo nenhuma verificação antes de aplicar essa conversão, tá bom? Bem, vamos agora testar se isso funcionou mesmo, tá? Vou aumentar aqui o terminal para ficar mais visível para vocês, ok? Vamos rodar aqui o comando. Bem, eu vou chutar agora um número maior, vou botar 50, tá? Vamos lá, adivinha o número. Vou botar 25, né, que é o meio, tá? Beleza, chutei alto, ele é menor que isso. Beleza, 25, bora para 10. Chutei baixo, o número é maior que isso, tá? Então tá entre 10 e 25. Bora, um 20. Ele é menor que isso. Tá, 17. É maior que isso, 18. 19. Acertei, ó. Então o número de tentativas 6, né? Bora contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente demorei 6 tentativas pra conseguir adivinhar o número, né? Então é isso, pessoal. Muito interessante, né, esse projetozinho. A gente treinou aí um pouco de laço, né, essa ideia de looping. A gente também deu um incremento aí nas condicionais, né, a gente trabalhou com mais condicionais. Também com questão de tipagem de dado, né, deixar ele do tipo inteiro, deixar ele do tipo string. Fazer essa verificação se o que o usuário digitou é algo numérico, tá? Antes de converter para inteiro, para evitar situações de erro, tá? Então, é isso. A gente também trabalhou com biblioteca, né, o Random, né, uma coisa diferente aí também. Então é isso, pessoal. Espero que tenha agregado esse projetozinho, tá? Espero que tenha gostado aí, que tenha ajudado você a entender mais conceitos aí do Python, tá bom? E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.